E quem nos ajuda a entender esse contexto, esse cenário mais amplo e completo é o Iberville Neto, diretor da HN Agro e médico veterinário. Iberville, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O prazer é meu, Carla. Prazer é nosso. Iberville, a gente tá num, né, eu acabei de falar que a gente tem aqui as análises diárias, né, no Notícias Agrícolas, com as informações do mercado pecuário, mas há um cenário mais amplo, né, e um espectro mais, da gente olhar um pouco mais de fora, que exige um certo alerta do pecuarista nesse momento, depois de um 2023 complexo que ele viveu, de crise, e mais do que isso, a gente está começando, né, um segundo trimestre do ano com o governo olhando ali muito forte para o preço dos alimentos. A gente tem que dar uns passos para trás e olhar de fato numa ótica mais distante um pouquinho? Eu acho que, vamos dizer, para o produtor, ele já está escaldado o suficiente. Eu diria que o que a gente deve ver aí nos próximos. Eu não, aí é sempre aquela dúvida se a gente está falando de um horizonte ainda em 2024 ou um pouquinho mais adiante. Mas eu não descartaria 24 como um segundo semestre mais positivo. Mas o que eu quero dizer? Eu acho que o produtor está para encontrar tempos melhores. Claro que a gente tem essa questão, quando a gente fala do cenário político no Brasil, vamos dizer, não é o cenário político que é mais alinhado ao agro, para dizer o mínimo, né? Para dizer bem pouquinho. Então a gente não está falando aí de um governo que abraça o agro no dia a dia. Exceto quando a gente vai ter quando a gente tiver uma elevação de preços, aí a gente vai ver uma atenção maior para o agro, mas não sei se da melhor forma possível. Iber... Dito isso, Pois não. com essa ponderação, a gente está tendo um consumo doméstico muito interessante nesse começo de 2024, pelo volume maior de carne que está sendo produzido. Tá? Então, em 2023 a gente já teve isso, em 2024 a gente está tendo uma continuidade desse movimento. Então, em janeiro e fevereiro, a gente teve alguma coisa em torno de 25 a 26% de aumento no consumo doméstico na comparação com o começo do ano passado, pela produção maior e preços mais acomodados. Mas isso nos dá um indicativo muito interessante de que a hora que a oferta de gado começar a diminuir, tem espaço para esse mercado andar um pouco mais. E a gente tem essa perspectiva de diminuição de oferta nesse momento. A gente está num momento de pastagens que estão ali, né, melhorando, talvez colocando a necessidade ali do produtor, né, de, enfim, como é que a gente tem que entender esse caminho da oferta de animais a partir de agora e o impacto disso para os preços, Iberville? A nossa leitura é de que agora, no curto prazo, haja espaço para o pecuarista conseguir segurar um pouco. As chuvas elas demoraram, atrasaram bem em boa parte do país devido ao El Ninho, que daqui a pouco dá espaço ao Laninha, né? Mas pensando na pecuária, o que a gente teve? A gente teve esse atraso nas chuvas. Agora a gente tem um cenário de qualidade de pastagens que permite essa retenção e essa retenção tem sido observada. Tanto é que o mercado deu uma mudadinha de cara nesses últimos dias. É cedo para a gente falar que é uma inversão de tendência, que o mercado vai ganhar tanto fôlego, mas ele já mudou. Vamos dizer, o começo dessa semana foi um dos melhores começos de semana do ponto de vista de cara do mercado, de movimentações, em alguns meses, eu diria. Esse começo de abril não começou ainda uma movimentação tão forte no mercado atacadista, o varejo está repondo seus estoques de maneira comedida frente às vendas do final de ano, final de semana, desculpa, mas a gente tem expectativa de que haja uma melhoria desse cenário de escoamento nas próximas semanas, ou durante essa primeira quinzena. E aí a gente associa isso a essa oferta mais brigada, na nossa leitura tem espaço para o boi andar um pouquinho. O que a gente tem que ponderar e lembrar, pensando em oferta, é que daqui a pouco a seca vai chegar novamente, como todo ano chega. E aí a gente tem final de abril, mas principalmente maio e junho, essa saída de animais um pouco mais volumosa em decorrência da chegada da seca. Depois disso, na nossa visão, aí sim nós temos espaço para o mercado ter uma oferta consistentemente mais enxuta. Então, esse ritmo de oferta de 26% de aumento no primeiro bimestre, na comparação com o primeiro bimestre do ano passado, ele não está no radar de que vai se manter nessa toada ao longo do ano. A gente acredita em
uma oferta ao longo do ano, se for maior que a de 23, e deve ser pelo ritmo que começou, mas não acreditamos em tão maior como foram esses primeiros meses do ano. Os números de março agora ainda não... eles ainda vão sendo consolidados, né, porque esses dados, quando a gente vai falando de primeiro bimestre, a gente está falando de dados CIF, mas os dados de março, a hora que a gente começar a compará-los com os de 2023, eles devem trazer um aumento forte também. Só que aí a gente tem uma ponderação a ser feita, que lá em março de 2023 a gente teve a suspensão de vendas para a China. Sim. Então essa suspensão de vendas para a China ela afetou e diminuiu os abates naquela época. Então, na comparação anual, março não vai ser um grande parâmetro para ver se essa oferta continua aumentando no anual ou não. Então, março já é um mês que vai turvar um pouco a análise. E aí depois vamos acompanhando nos meses seguintes a comparação ano a ano. Bom, então eu queria justamente entender se esse fôlego tende a continuar. Portanto, a gente vai ter que ir monitorando o entendimento de como essa oferta, se será maior que 2023, qual a intensidade, se maior ou não, portanto, para esses próximos meses, né, Iberville? Isso, acho que essa é bem a leitura. O ano passado foi o segundo maior volume de abates, maior produção de carne da história, e esse ano começou com esse aumento forte. A ponderação e o contraponto, que na minha leitura e na nossa leitura é muito positivo, é realmente esse consumo doméstico que tem segurado as pontas. Tá? A gente não está falando aqui de uma economia forte, de uma dona de casa que chega no mercado e tem poder de compra grande, mas a gente está falando de um nível de emprego elevado. Já deu uma mudada de direção nos dois últimos dados divulgados da PNAD, mas essa sazonalidade de algum aumento no desemprego no começo de ano, ela existe, então não necessariamente o começo de um aumento de desemprego, vamos acompanhar. Isso eu não estou falando de economia em médio prazo, tá, Carla? Eu estou falando assim, hoje, o que influencia o consumo hoje? A gente tem esse cenário de emprego elevado, isso acaba beneficiando esse escoamento, a gente tem um cenário de preços que caíram para o boi gordo. Se a gente pegar janeiro a março, eles caíram na casa de 6,5%, 7%, média janeiro versus média março. Isso usando referência a São Paulo. Quando a gente pega o atacado, ele caiu na casa de 4 e pouco por cento. E quando pega o varejo, ele subiu 1%, depois caiu. E agora me falhou aqui se ele subiu janeiro e caiu fevereiro ou o inverso. Eu sei que a magnitude de um movimento foi igual ao do outro e em março ele ficou estável. Em resumo, boi caiu 6%, atacado caiu 4% e varejo ficou estável. O que isso quer dizer? Que a oferta está pressionando o boi, mas os outros elos estão conseguindo segurar um pouco os preços, não estão precisando repassar as quedas que eles conseguem impor lá para o pecuarista na mesma magnitude. Isso é um indicativo de que o escoamento está acontecendo de maneira relativamente boa, ainda mais quando a gente considera que a oferta é 26% maior no mercado doméstico. Era isso que eu queria entender. Como é que ficam, então, da indústria para frente? Como é que o repasse desse movimento acontece? Então, a gente vê que o escoamento mantém o seu fluxo, o que é bastante positivo também para manter aí lá no começo da cadeia, no primeiro elo da cadeia para o pecuarista, certo equilíbrio também para esse momento, Iberville. Para esse momento agora, começo de abril, a gente está com um cenário mais equilibrado, até com alguns ajustes positivos, as escalas deram uma voltada. Agora, pensando nesse começo de ano, a gente está com essa queda de 6, 7%, mas frente ao nível de oferta, essa que é, vamos dizer, o equilíbrio que a gente tenta analisar. Claro que isso é subjetivo, a gente está falando de duas variáveis simultâneas, né? Mas com essa oferta consistentemente maior, essa queda de preços, na nossa visão, a gente pode dizer que ela é pouca até, porque a gente está falando de 26% ao mais de oferta no primeiro bimestre. E Iberville, você pontuou também essa melhora do consumo doméstico, né? É o que você falou, né? A dona de casa não chega lá e compra um monte, mas ela tá né? O consumo doméstico também tá no melhor momento. E quando a gente olha para as nossas exportações, qual o panorama que a gente tem nesse momento e quais são as suas perspectivas, não só em termos de escoamento e volumes e tudo mais, mas também formação de preços e o impacto disso para a formação dos preços, né? Eu digo formação de preços da nossa carne versus também o impacto disso para a formação dos preços do boi aqui no Brasil.
Cara, eu acho que quando a gente fala de exportação, o principal cenário aí, o principal cenário não, a gente tem duas leituras. A leitura a qual eu me apego mais, que é o que gera demanda por gado, é o volume. Então a gente tem um volume consistentemente maior do que no ano passado, nos dados dos primeiros meses do ano. A gente teve recorde histórico em dezembro, maior volume da história, janeiro da história, fevereiro, o melhor fevereiro da história. E agora a gente está falando de março, que os dados oficiais saem amanhã, o fechamento, mas vinha sinalizando um possível recorde também. Então, quando a gente fala de exportação, a gente está falando de um volume que tem tudo para ser recorde esse ano novamente. Lembrando que o ano passado foi o maior volume já embarcado. Esse ano, o próprio USDA projeta 2,7% de aumento. Só que a gente começou já num ritmo bem maior do que isso. E aí, quando a gente vai desenhando o cenário internacional, a gente tem expectativas positivas. Deixa eu só fechar o raciocínio da nossa exportação pensando em preço. Como a gente teve abertura ali das 38 plantas, entre bovinos e outras proteínas, e o cenário daquela lacuna de oferta de carne na China, que começou em 2018, 2019, atingiu seu ápice ali próximo de 21, aquilo já ficou para trás, os preços na China do suíno já estão baixos, a rentabilidade do suinocultor já caiu, inclusive, daqui a pouco a gente pode até ter uma diminuição de oferta por ajuste produtivo, mas não mais, nada relacionado àquela pancada que foi. Então a gente já tem um cenário, vamos dizer, a corda saiu do pescoço do chinês do ponto de vista de demanda por proteína no mercado internacional. E eles, sabendo que a gente tem uma oferta boa nesses últimos anos e atualmente, eles vieram pressionando as cotações desde 2022. Então a gente está com um cenário de preços bem abaixo aí dos picos que aconteceram ali em julho, agosto de 22. Não acreditamos que esse aumento de plantas vai influenciar o preço positivamente. Se influenciar, talvez dá um pouquinho mais de carta na manga para o chinês negociar, porque ele vai ter mais compradores disponíveis. Uhum. Mas, por outro lado, isso vai beneficiar do ponto de vista de mais escoamento, melhorar o escoamento dessa carne. Tá? Isso pensando, vamos dizer, expectativas aqui falando da China. E China e Brasil e preço. Agora, quando a gente fala do contexto internacional, a gente está com os Estados Unidos, o menor rebanho ali desde 1950, maior preço nominal da série. A gente tem a Austrália segurando as pontas junto dos Estados Unidos e da China, junto com o Brasil. Então, quando eu falo de Estados Unidos e China, a China é um grande comprador líquido. Os Estados Unidos, eles exportam muita carne, importam muita carne. Nos 2 últimos anos, na verdade 23 e projetado para 24, eles devem importar mais carne do que exportar. E aí, para a gente fechar os 4 maiores importadores, a gente tem China como maior, Estados Unidos segundo maior, depois Japão e Coreia do Sul. E é interessante que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e não exporta para 2 dos 4 maiores compradores. Então, a gente está sempre comentando de Japão e Coreia do Sul porque são mercados que, quando abrirem, têm potencial para mexer um bocado com o mercado. Não tem o peso de China, porque nenhum outro país no mundo tem o peso da China, do ponto de vista de consumo de carne bovina. Importações, que eu digo, né? Mas tem potencial. Um número aqui interessante, quando a gente pega os preços da carne bovina no Japão, os preços da carne bovina importada, ali no varejo de Tóquio, a gente tem um aumento de 8% nos últimos 12 meses. A inflação geral ali deles está em 2,6%. De alimentos. O que eu quero dizer? A carne bovina está incomodando o cenário de pressão inflacionária lá no Japão. E aí eles compram de quem? Quando eu falo Japão e Coreia do Sul, eu estou fazendo uma análise meio em paralelo, mas são liberações que vão acontecer de maneira diferente. Elas podem acontecer até juntas, mas não são, vamos dizer, não é uma liberação única para os dois. Eu que junto na análise porque eles têm características muito próximas. Mas quando a gente fala de Japão e Coreia do Sul, eles compram de quem? Eles compram de Estados Unidos e compram de Austrália. Uhum. Estados Unidos está com um preço lá em cima e com dificuldade de fornecimento de carne e comprando mais do que exportando. Certo. Comprou 25% mais carne do Brasil no primeiro bimestre. E a Austrália vende também para os Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer? Japão e Coreia do Sul, os dois principais fornecedores deles, um está com dificuldade de fornecimento e o outro
também vende para os Estados Unidos, que é a Austrália. Então eu acho que a gente tem um cenário internacional bem alinhado na nossa direção, só a Austrália que tem aumentado um pouco as vendas, o que era esperado depois de alguns anos de retração. Iberville, então quer dizer que a nossa competitividade, além de tudo, ela também está num momento considerável frente aos nossos principais concorrentes. Sem dúvida. Do ponto de vista de preços, Uhum. a nossa competitividade está forte e o dólar, a elevação do dólar auxilia nessa linha. E do ponto de vista de contexto internacional, a gente tem essa situação que eu comentei. Sim. Isso para falar só desses principais. Quando a gente pega o México, no primeiro bimestre desse ano, ele já comprou mais do que no ano passado inteiro. Lembrando que ele abriu o mercado em março do ano passado e começou a comprar efetivamente a partir de setembro. Mas, setembro, outubro ali. Mas ele, nos últimos meses do ano passado, ele começou a comprar nossa carne e em 2 meses desse ano ele já comprou mais do que comprou em todo esse começo de compra lá em 2023. Por quê? Porque eles também têm uma proximidade comercial com os Estados Unidos. O Certo. Canadá liberou compras de outras áreas ali, também preocupado com esse cenário. Então, a gente está falando de um cenário internacional positivo para a nossa carne. Iberville, eu queria até. Vou ver se eu tenho tempo para trazer esse assunto ainda, mas antes de falar sobre essa questão da gripe aviária que foi encontrada no gado leiteiro dos Estados Unidos, embora eu queira ter a sua opinião, mas antes disso eu queria entender como é que esse cenário que você acabou de nos descrever impacta nas decisões para o confinador, né, daqui para frente. Ele está olhando para tudo isso e está ali repensando as suas estratégias para o confinamento, ele está revendo alguns pontos da gestão diante desse cenário que você nos descreve. Quais são suas perspectivas para os nossos próximos giros de confinamento? Cara, quando a gente fala de confinamento esse ano, a gente está falando de uma relação de troca com boi magro pior do que nos 2 últimos anos, mas ainda num patamar interessante, tá? Então é uma relação de troca aí o produtor precisa de 12,8 arrobas de boi gordo para comprar um boi magro. O ano passado era 12,3 arrobas, eram 12,3 arrobas. Então ela está um pouco pior do que no ano passado. Quando a gente fala da relação de troca com milho, ela está a melhor relação, isso considerando referência a março fechada, tá? A melhor relação dos últimos 4 anos, pelo menos. Então a gente tem esse cenário. Quem já tem esse gado na fazenda tem um cenário interessante do ponto de vista de custo para tratar esses animais frente, pelo menos, ao observado nos últimos anos. E aí a gente tem um mercado futuro que não está explodindo, mas um mercado futuro que mostra uma curva ascendente. Então, levar essa arroba, colocar um pouco mais de peso nessa arroba e levar adiante, ele tem a oportunidade de travar valores ali que, dependendo da conta, remuneram. Tá? Então, eu diria que quem tem o boi magro hoje tem um cenário mais interessante até do que do ano passado, pensando em troca com alimentação. E quem vai comprar e fazer a conta, vamos dizer, vai comprar o boi, colocar no coxo, etc., aí a gente está falando de uma conta parecida com a do ano passado, porque a troca com o boi magro está um pouco pior, mas a troca com o milho está um pouco melhor. Isso considerando preços atuais, tá? A gente tem que lembrar que esse ano a gente está com uma curva de preços futuros que está trazendo valorização, que permite que o produtor trave essa valorização. E aí é sempre destacando a importância de quando entrar numa operação de tiro curto como um confinamento, tem que garantir pelo menos um preço mínimo. Às vezes usar comprar uma opção de venda para travar o custo, alguma coisa nessa linha. A gente não recomenda que o pecuarista entre de peito aberto no confinamento, porque o confinamento tem data e hora para esse gado ser vendido. Entre aspas, claro que com alguma semana ali de ajuste possível. Certo. Bom, a gente vai monitorar e para a gente finalizar, Iberville, eu queria muito ouvir de ti como é que você avaliou essa notícia da gripe aviária que foi encontrada no gado leiteiro nos Estados Unidos. Isso mexeu ali com o mercado americano, mexeu inclusive com o mercado de farelo, de soja, dada a importância do farelo ali para o complexo de rações norte-americano. Como é que a gente tem que avaliar essa informação para o mercado pecuário internacional? Cara, eu diria que, considerando a situação de gripe aviária ausente do Brasil em animais de produção, eu acho que não é uma coisa que vai ter um desdobramento em médio prazo. Com o que a gente tem hoje, claro que a gente tem que ir acompanhando dia a dia essas situações.
mas se acontecer alguma coisa, eu acredito que seja espaço para ajudar. A própria gripe aviária, lá em 2006, quando ela surgiu na Ásia, a gente teve um impacto aqui de diminuição da exportação de frango, porque ninguém sabia exatamente o quanto isso podia causar danos à população. Mas o Sim. que eu quero dizer? Eu quero dizer que em algumas vezes a gente tem um efeito negativo, só que no caso dos Estados Unidos, como a gente está falando de pecuária de corte, a gente está falando de um produtor que pode diminuir suas exportações por causa disso. Tá? Se isso vai impactar consumo a ponto de afetar o que a gente manda para ele, eu acho que o benefício, entre aspas, né, mas de uma redução de exportações dos Estados Unidos acabaria sendo maior do que eles deixarem de comprar um pouco de carne da gente. Eu acho que eles são mais importantes como concorrentes do que compradores hoje ainda. Acho não, né? São muito fortes na exportação. Bom, vamos monitorar. E Berfili, infelizmente o nosso tempo aqui no Bom Dia Agronegócio é um pouquinho mais curto, mas eu te agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira. Espero que você esteja conosco mais vezes aqui na nossa abertura de mercado, para que a gente possa continuar mantendo a nossa audiência atualizada, além de, claro, a sua presença constante ali nos nossos boletins diários do mercado do boi gordo. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, é um prazer. Contem com a gente, cara. Um abraço a Obrigada e todos. vocês conosco. Boa semana para você, Berville. Até a próxima. Obrigado.